timidez é um pouco menos pior que o orgulho, mas e eu tenho algumas perguntas aqui para fazer ao longo da palavra, para os irmãos irem pensando. E a primeira delas responda só para você. Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa tímida? Você se enxerga melhor que os outros? Ou você se enxerga pior do que os outros? E às vezes a gente pode pensar que não, mas orgulho e timidez estão intimamente ligadas, entrelaçadas, elas não se separam. A timidez e o orgulho andam juntas, na maioria das situações, na verdade. E por que ela está interligada? Por que é quase a mesma coisa? Porque elas estão juntas, né? Vou explicar aqui aos pouquinhos para os irmãos irem entender. Lembrando, irmãos, que depois eu vou trazer um texto bíblico mais no final sobre exatamente esse tema. Primeiro eu vou falar o que é, depois eu vou trazer dentro da Bíblia, os irmãos vão pensar que eu estou falando coisa na minha cabeça. A vergonha de se expor, a timidez, é, na verdade, o orgulho falando mais alto dentro de nós. A vergonha, quando nós temos uma vergonha extrema, uma timidez, é, na verdade, o orgulho falando mais alto dentro de nós. Sabe por quê? Por acaso existe alguém perfeito no mundo? Só Jesus, né? Então não tem ninguém perfeito, certo? Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito, certo? Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. Não adianta achar que eu sou o rei da cocada preta, porque não é. Todo mundo tem defeito. Então, por que nós temos tanta vergonha, timidez de se expor ou de fazer algo? Muitas vezes para o reino de Deus. Por quê? Por que a gente tem tanta vergonha assim? Ora, se você errar, se eu errar, basta a gente lembrar que todo mundo erra. Ninguém aqui é perfeito ou santo, maravilhoso, que nunca cometeu erro na vida. Então, para que sentir vergonha se todo mundo erra? Se alguém te interpretar mal por aquilo que você errou, por aquilo que você falou, às vezes nem errando, as pessoas interpretam do jeito delas, mas é exatamente por isso. Cada um tem uma forma de interpretar. O problema é dele, é ele que pensou daquela forma. Então, cada um tem um ponto de vista, ok? E se te julgarem, o problema é deles também, não é seu, porque a sua parte você está fazendo. Então, se o outro te julgar, o problema não é seu, o problema é dele. Então, quando nós sentimos vergonha por nossos erros ou defeitos, não é, irmãos, não é a nossa mente falando assim, que é a minha inteligência falando, que timidez, é algo do tipo. Não. Na verdade, é o nosso orgulho dentro de nós, dizendo que eu devo ser o perfeitinho, eu devo ser a pessoa mais, né, que se encaixa em tudo, ok? Então, é a nossa mente que nos auto-sabota. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém. Que o orgulho, ele vai trabalhando dentro de nós, nos dizendo que nós temos que ser perfeitos, que nós não erramos, que nós temos que saber de tudo. Por isso, eu não vou me expor, porque se eu me expor, eu tenho que ser perfeito. Olha como que o orgulho está diretamente ligado à timidez. E aí, algumas pessoas ainda acham, pensam que timidez é um jeito da pessoa. Só que existe uma grande diferença em ser o jeito da pessoa e não. Por quê? Na grande maioria das vezes, podem analisar, isso que eu vou falar aqui agora. Na grande maioria das vezes, a timidez, ela impede a gente de fazer as coisas. Ela nos impede de orar por alguém, a timidez nos impede de falar de Jesus para alguém, a timidez nos impede de pegar no microfone e fazer alguma coisa na igreja, a timidez
excluindo, só vai ficando num canto. Quando a gente fala de orgulho também, a gente pensa muito na humildade. E o que é a humildade, então? Como ser, né, uma pessoa humilde, como Jesus nos pediu para ser. O humilde, irmãos, é reconhecer que não sabe tudo. É reconhecer que errou e tirar lições dos erros. Porque se eu não sei tudo, se eu sei que eu errei, eu vou poder tirar lições desses erros, para não errar mais, para não cometer erros repetidos. Então isso é ser humilde. O humilde é reconhecer que eu preciso de orientação, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém pegue na minha mão às vezes e me ensine. E eu não sou perfeita, eu não sei tudo, eu não nasci sabendo tudo. Alguém precisa me ensinar. Ser humilde é entender e não julgar o outro. Porque se eu não quero ser julgada, por que eu vou julgar o outro? Pelo erro dele. Afinal, todos erram. Ser humilde é não ter medo de se expor quando for necessário. É ser você mesmo. E a partir disso, se tornar cada vez mais sábio. Ser você mesmo. Isso tudo é o contrário do orgulho, ou seja, ser humilde. Tá, e o que isso tem a ver com a gente? Né? Conosco. Como cristãos. Eu já disse aqui algumas coisas, né? Mas agora eu vou ler um trecho que eu encontrei muito interessante de uma pesquisa que fala assim, ó, presta atenção nessas palavras, irmãos. A timidez se refere às pessoas que não fazem as coisas devido à preocupação com os outros irão dizer. Ou seja, a timidez é a preocupação com o que os outros irão dizer. Ou seja, eles deixam de fazer as coisas com medo de um possível julgamento ou de críticas. Então, eu fico tão tímido, que eu não faço algo, porque eu tenho medo do que o outro vai falar de mim. Que ele vai me julgar, ele vai me criticar. E a timidez está associada, isso aqui me assustou, irmãos. A timidez está associada a um repertório escasso de habilidades sociais, que estaria relacionado às reações da pessoa tímida, como apatia, inatividade, passividade e indecisão. Vou dar um exemplo para os irmãos. Sabe aquela pessoa que só vai quando alguém levanta e vai, faz? Ela nunca toma iniciativa de nada. A timidez nos faz isso. Nos deixa apáticos, inertes, não fazemos nada, só ficamos esperando o outro fazer. Orgulho. Os orgulhosos não aceitam facilmente conselho ou repreensão. Não vou ler todos os versículos bíblicos que estão aqui, irmãos. Depois, se os irmãos tiverem dúvida, eu mando todas as referências para os irmãos, tá? Então, o orgulhoso, ele não aceita um conselho ou uma repreensão. Usam uma atitude defensiva para justificar e racionalizar suas fraquezas e falhas. Então, o orgulhoso nunca vai aceitar uma correção e ele ainda vai querer sempre estar se auto-justificando. E o orgulhoso depende do mundo para dizer se ele tem valor ou não. O orgulhoso, ele teme mais as pessoas do que a Deus. Olha que forte isso, irmãos. O orgulhoso teme mais as pessoas do que o julgamento de Deus. O orgulho limita e impede o progresso. As pessoas estão tão cheias de orgulho que elas mesmas se auto-sabotam, elas impedem que elas progridem. Um exemplo: se o pastor chegar em alguém para conversar e quiser repreender essa pessoa por um pecado, e essa pessoa for uma pessoa orgulhosa, ela não vai aceitar, ela vai se auto-justificar e não vai aceitar a correção. E pior, se vier junto com a timidez ainda, ela nunca vai admitir. Irmãos, isso é tão sério, tão sério, tão sério.
e o espírito altivo antes da queda. E tem um outro versículo que fala que Deus odeia o orgulhoso. Deus odeia o orgulho. Deus detesta. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala assim: pois Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Deus não nos deu espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. E, irmãos, o versículo aqui que mais me chocou quando eu li, porque às vezes a gente lê e passa desapercebido, mas dentro desse tema aqui que eu estou falando, foi o que mais me chocou, que está lá em Apocalipse 21, 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e ele vai falando vários pecados, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí eu fiquei me perguntando, o que é um pecado como a timidez? Que a gente às vezes acha que é parte da nossa personalidade, está fazendo uma lista de um monte de pecado horroroso e que vai ser lançado no fogo do inferno. Olha se a timidez não vai nos levar para o inferno, se a gente continuar deixando a timidez tomar conta de nós. Olha a profundidade disso, irmãos. Como que às vezes a gente negligencia isso. Irmãos, nós fomos criados, nós estamos nessa terra para manifestar o reino de Deus, a glória de Deus. Se nós deixarmos o orgulho e a timidez tomar conta de nós, nós seremos um fracasso. Essa é a verdade, ponto final. Baseado nesses versículos aqui que eu li e nos outros que teve, se nós deixarmos a timidez e o orgulho tomarem conta de nós, nós não vamos conseguir cumprir nada daquilo que Deus tem para nossas vidas. E quantas vezes nas nossas vidas a gente acaba adotando uma atitude passiva? O que é isso? Só fico olhando de canto. Nunca sou ativo. Ativo é aquele que pega e faz. O passivo é aquele que fica só olhando. Quantas vezes nós adotamos uma atitude passiva perante o reino? Não faz nada, espera o outro fazer. Ou espera que alguém ainda adivinhe e encontre alguma coisa de bom em mim para me chamar para eu poder fazer alguma coisa. Então, irmãos, a timidez, ela é sim, muitas das vezes cercada pelo medo. Ela é cercada pelo orgulho. E ela não permite que cada um de nós aqui manifeste o reino de Deus. A timidez, ela não permite que a gente manifeste o reino de Deus. E aí, isso vai atrapalhando a nossa vida, atrapalhando os propósitos de Deus na nossa vida, e assim por diante. Quantos de nós precisamos eliminar esse pecado da nossa vida? Quantos de nós precisamos? Irmãos, houve um tempo na minha vida, eu me lembro no final da minha adolescência, no início da juventude, que eu era muito tímida. Eu era exatamente igual essas características que eu estou falando aqui. Eu era muito tímida. E eu fico pensando hoje assim, quem me dera se na época eu soubesse metade das coisas que eu sei hoje, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a chance que vocês estão tendo hoje de aprender coisas sobre a palavra de Deus. Eu aprendi muito, conheci muito, mas algumas coisas me atrapalharam. Irmãos, eu tinha vergonha de pegar no microfone. Eu tremia inteira, eu fazia assim. Tremia inteira. Não conversava direito com as pessoas, não cumprimentava direito as pessoas, mas por causa da timidez.
eu vou só me atrasar na minha vida. Se eu continuar assim, as coisas da minha vida não vão mudar. Eu preciso mudar as minhas atitudes urgentes. E foi aonde eu orei e o Espírito Santo de Deus, ele tirou aquilo de mim, sabe? Aquela timidez, aquele orgulho que eu tinha, e me deu um espírito, eu brinco assim, de ser pra frente 3. Não sei se existe. Mas eu me tornei muito pra frente. Muito. E aí tudo que tinha na igreja eu queria ter envolvido. Tudo, irmãos. Desde o departamento das irmãs. Acho que o único departamento que eu não me envolvia era de casais e de crianças. O resto, eu estava tudo enfiada no meio. Eu gostava daquilo. Eu sempre estava ali. E eu quebrei pra cara. Muito. Fui advertida várias vezes, levei bronca várias vezes. Mas nada me fez parar. Graças a Deus. Porque se eu tivesse parado na primeira bronca, já era, né? Mas eu conseguia passar por cima e melhorar. Eu fazia daquele erro um acerto para mim lá na frente. E eu fui aprendendo, irmãos. Eu fui aprendendo muita coisa. E junto com isso, graças a Deus, Deus foi me dando uma maturidade espiritual muito grande. Foi o mesmo processo que eu tive de maturidade espiritual. E que eu fui crescendo com o Senhor. Graças a Deus, eu fui conhecendo o Espírito Santo mais de perto. O Senhor mais de perto. E aí eu fui entendendo os propósitos de Deus na minha vida. Mas ainda assim eu não fazia ideia do que Deus queria fazer comigo. Anos depois. Ou ainda, até hoje, eu não tenho ideia de muitas coisas. E Deus não revela tudo, né? Mas, isso significa que eu sou perfeita hoje? Nem de longe, irmãos. Eu vivo cometendo erros. Às vezes pode passar até desapercebido, porque os irmãos não me conhecem no meu íntimo, não passam todos os dias comigo. Mas eu vivo cometendo erros. Eu sou insegura com algumas coisas, sou muito insegura com algumas coisas. Eu gaguejo muito. Não, pode às vezes não parecer, mas tem horas que me dá um nervoso tão grande que eu vou falar alguma coisa e as palavras fogem e eu começo a gaguejar. Então eu gaguejo muitas vezes, eu fico muito irritada com isso. Eu tenho medo de novos encontros ou novas coisas que vão acontecer. Toda vez que eu vou viver alguma experiência pela primeira vez, eu fico super nervosa, fico apreensiva, não sei se vai dar certo. Esses dias mesmo chegou uma aluna para nós na escola de inglês e ela era uma aluna assim com uma demanda diferente dos outros alunos que a gente já tem. E para eu dar a primeira aula para ela, gente, foi terrível, porque eu fiquei tão apreensiva, tão nervosa. Eu fiquei 3 dias com o Senhor, e agora o que eu faço? E a fulana, não sei o quê. Deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Sabe? Então, às vezes, irmãos, é só a nossa mente, tá vendo? Querendo nos sabotar. E isso aí, claro, está unido a outras coisas, né? E recentemente, irmãos, eu comecei a fazer um curso de oratória e comunicação, porque eu quero melhorar a minha comunicação e oratória. Então, isso significa que eu estou longe de ser perfeita. E talvez eu nunca seja, mas eu quero melhorar dia após dia, porque eu sei que é tudo para a glória de Deus, é tudo para o reino de Deus. Não é para mim, não é para Mirelle, não é para eu ganhar dinheiro, não é, é para o reino. Tudo que eu tenho capacidade hoje de aprender, eu uso para o reino. E esses defeitos aqui que eu falei, essas inseguranças, às vezes de gaguejar, de ter medo, nada disso me impede de viver a experiência. Não pode impedir. Já pensou se cada uma dessas coisas me impedisse? Ah, pronto, agora eu não vou pregar mais, não vou dar aula mais. Eu ia fazer o que na vida? Irmãos, então uma convicção que nós temos que ter, que eu criei no meu coração. Deus me chamou, Deus me dotou de dons e talentos, Deus me capacita até hoje. Então eu faço para a glória dele. Não é para mim, é para ele. E você que está aqui hoje, que veio aqui hoje, que está ouvindo essa palavra, você é adulto, você é adolescente. Eu não estou aqui para apontar erro de ninguém. Não sei aqui quem é tímido ou quem é orgulhoso aqui. Mas Deus sabe o coração de cada um. Mas nós somos filhos de um Deus todo-poderoso. Nós somos filhos
diga que você não consegue, que você não sabe. Elimine essas palavras da sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Fale: Senhor, eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor quer me entregar. Não importa como seja, onde seja, quando seja. Não. Se é do reino, faça. Não diga não ao Senhor. É incoerente, irmãos, eu dizer que sou um cristão e deixar a timidez e o orgulho impedir de realizar a obra de Deus. É incoerente eu ser cristão e deixar a timidez e o orgulho falar mais alto na minha cabeça e tomar conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas atitudes. É incoerente, irmãos, incoerente. Um servo de Deus, aquele que entende essa palavra, sabe que a timidez, o orgulho e tantos outros pecados não podem nos impedir de fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer. E às vezes, irmãos, infelizmente, somos nós mesmos que limitamos o agir de Deus na nossa vida. Por causa de falar que eu sou tímido, porque eu não sei, porque eu não tenho dom para isso, e aquilo outro. E a gente só vai pedir. Não, Deus, não vou fazer não. O fulano não sabe fazer. Vou ficar aqui, quietinho. Só esperando acontecer. Não estou dizendo que a gente tem que pegar e fazer tudo, irmãos. Não entendam assim. A gente tem que orar, pedir ao Senhor direcionamento. E o Senhor, Ele dá, Ele fala, Ele chama. Ele nos pega pelas mãos às vezes. E nos manda fazer. Então, irmãos, depois de tudo isso, dessas palavras, desses versículos, e que para mim o mais forte deles estão lá em Apocalipse 21, em que os tímidos não terão lugar no reino de Deus. Os tímidos não terão lugar no reino de Deus. O que eu deixo para os irmãos aqui é: busque, irmãos, busque pela presença do Senhor. Busque. O Senhor, Ele te dá. Aquele que busca, acha. A gente não pode ficar só chegando em Deus e pedindo bens, cura. Eu fico até com dó do ouvido de Deus, às vezes, só ouvindo essas coisas. Peça ao Senhor para te capacitar, para te dar conhecimento. E também busque, se capacite com os recursos humanos que Deus permitiu aqui nessa terra. Igual eu falei, eu estou fazendo um curso, eu sempre estou buscando me aperfeiçoar, sempre estudando. É um pastor aqui, é um curso ali. Sempre buscar mais conhecimento, irmãos. Além, é claro, da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos no lugar de exercitar, de treinar, de fazer essa obra acontecer. Aqui é o lugar. Se você tem vergonha lá fora, comece treinando aqui dentro. Comece, irmãos, em nome de Jesus. Eu nunca esqueço do que a Ana mesmo já veio contando esse testemunho um dia, não sei se ela contou aqui, isso foi em outro lugar, sobre quando ela foi fazer o diagnóstico do autismo, né? E a médica falou que ficou admirada de você conseguir realizar as coisas que você realiza na igreja. Por quê, irmãos? A igreja é isso. O Senhor, Ele faz isso conosco. Então nada pode nos impedir. Nada, nenhuma condição humana, por mais humana que seja, por mais neurológica que seja, nada pode impedir a obra de Deus de acontecer nas nossas vidas. Então busque por conhecimento, sim, irmãos. Esteja preparado e pronto. Por mais que você saiba que a gente nunca vai estar 100% pronto e preparado, mas busque estar sempre. Porque você nunca sabe quando que vai ter a oportunidade. Observe e aprenda com os outros também. Observe e aprenda. Se está com medo de pegar a primeira vez para fazer, observe alguém que já faz. E, irmãos, em nome de Jesus, elimine qualquer pensamento ruim da sua mente. Elimine, ore ao Senhor. Senhor, não deixe essas coisas tomarem conta de mim. Porque se começa aqui, irmãos, isso aqui é científico, tá? A psicologia fala isso. Mas antes da psicologia falar, a Bíblia já fala. Tudo começa aqui, ó, na mente, nos pensamentos. E aí esse pensamento vai gerando em nós uma emoção. E essa emoção nos gera um comportamento.
E aí, irmãos, tem muita gente ainda que pode virar e falar assim: ah, mas eu não quero fazer nada, vou ficar quietinho no meu canto mesmo, não sei pra nada e tal. Irmãos, que a gente possa entender que não é sobre o que eu estou falando aqui, é sobre o reino de Deus. A gente está aqui há mais de um ano falando um versículo, repetindo ele toda semana, que a gente deveria saber ele de cor, que é sobre dar frutos. Como que a gente está dando frutos, afinal de contas? Se às vezes a gente deixa a timidez e o orgulho falarem mais altos dentro de nós. Como que eu vou dar frutos? Como? Irmãos, eu gostaria de orar por cada um, por nós, para que Deus Ele tire todos esses pensamentos ruins, esse pecado nas nossas vidas, e que a gente possa se posicionar no reino, em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque não é sobre o que algo pode fazer comigo ou deixar de fazer, não, tudo sobre Deus. Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou tudo para nós na Bíblia. Nós não temos dúvidas, Deus, de que é o Senhor sempre falando conosco, sempre cuidando de nós. E se o Senhor está puxando a nossa orelha, o Senhor quer que a gente melhore, o Senhor quer que a gente cresça. Deus, em nome de Jesus, começando em mim, se houver alguma timidez, algum orgulho, Senhor, entrelaçados dentro de nós, Deus, tira pela raiz, em nome de Jesus. Tira, Senhor. Tira tudo que não te agrada. Senhor, tira tudo que não te agrada, Pai. Que a timidez não seja a culpa de irmos para o inferno. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos dê um espírito, Senhor, de amor, de coragem, de força, de ousadia. Nos capacite, Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Nos capacite, Senhor, e fale conosco dia após dia, que ao sair dessas portas, Deus, nós não venhamos deixar a timidez e o orgulho ocuparem os nossos dias. Não, Deus, mas que o Senhor venha nos lavar, nos purificar, Deus. Que nós venhamos ter essa consciência, Pai, de que estamos aqui para realizar uma obra que é para o Teu reino. É para o Teu reino, Senhor. Não é por mim, não é por causa de outra pessoa, é para o reino. E eu não estou falando, Senhor, só de dentro de quatro paredes, mas é o reino lá fora, que precisa, Deus, que nós venhamos fazer mais essa obra, sermos mais ativos e não passivos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala aos corações, continua falando, Deus. Que essa semana, que os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos, o Senhor comece a entregar, Deus, oportunidades nas mãos de cada um aqui que está presente nessa noite. E daqueles que o Senhor quer também, Deus, que não puderam estar aqui hoje. Comece a entregar oportunidades. E quando essa oportunidade chegar, cada um possa se lembrar dessa palavra aqui hoje. Não deixar a timidez e o orgulho falar mais alto, mas fazer o que é para a glória e o reino do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu oro. Eu agradeço pela vida de cada um. Faz a tua obra em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém.